Graça e paz, irmãos, boa noite. Estamos aí iniciando mais uma live da Primeira Igreja Evangélica Convencional aqui em São José dos Campos, São Paulo. Enquanto vocês aí vão entrando, nós vamos estar orando e vai estar conosco o pastor Zinei, irmã Graça, ministrando aí uns salmos e hinos. E depois nós vamos estar lendo um texto e em seguida vamos continuar aí adorando o Senhor através dos louvores com o nosso irmão Alan. Então vamos orar e à medida que você aí estiver já ao vivo, dá aí o seu olá aí nos nossos comentários para que nós possamos aí interagir com você, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, te bendizemos, porque Tu é um Deus santo, maravilhoso. Pai, rogamos o perdão dos nossos pecados, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus que perdoa pecados. Pai, nos ajuda, Pai, também a perdoar os nossos irmãos, Pai, para o louvor do Teu nome, que o Teu Santo Espírito trabalhe nos nossos corações. Pai, queremos te agradecer por esse instrumento que nós temos aqui, de podermos, ainda nesse isolamento social, de não podermos estar fazendo cultos presenciais, estamos aqui louvando e adorando o Teu nome. Pai, nós aqui em casa, cada irmão nos seus lares, mas que os nossos espíritos, Pai, estejam voltado para o Teu trono de graça, e que o Senhor, Pai, possa estar recebendo a nosso louvor, nossa adoração, porque o Senhor é o único Deus digno de ser adorado, Pai, de ser louvado. Ó Deus amado, que nesta noite nós possamos sentir a Tua presença poderosamente, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, queremos rogar a Tua graça. Pai, abençoa, e desde já receba os nossos louvores, receba o nosso culto como uma verdadeira adoração ao Teu santo e precioso nome. E assim, Pai, nós oramos e nos agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou estar lendo um texto, daqui a pouco o pastor Zinei, então, ele vai estar ministrando salmos e hinos. Vamos ler Josué, capítulo 3. Vamos ler aí, são 17 versículos nesse capítulo, nós vamos estar lendo todo esse capítulo aí. Josué, capítulo número 3, que diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram todo pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, nosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis, vós também do vosso lugar, e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que, por tal caminho, nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai diante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a agradecer-te perante os olhos de todo Israel
para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué ao filho de Israel: chegai-vos para cá e ouvi a palavra do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigaseus, os amorreus, os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, aos que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas, para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança, diz diante do povo, e quando os que levavam a arca, chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe, na cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado. Foram de todo cortado. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firme no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Uma história maravilhosa, que nós vamos compartilhar daqui a pouco o sermão sobre esse texto, e creio que Deus ele vai tratar conosco alguma coisa nesse texto, para que nós possamos ser edificados pela palavra do Senhor. Nós vamos convidar agora o pastor Rosinei para entrar aqui conosco, para que nós possamos, então, para que eles possam, então, ministrar os salmozinhos de louvor ao nosso Deus. 138, mais de Cristo. 2 estrofes apenas. Mais de Cristo eu quero ser, mais por Ele aqui viver, ter a sua compaixão, seu amor e mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, em seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. Amém, irmãos? Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos louvar nosso Deus, o único merecedor de toda a honra, de toda a glória, o único Rei, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. A Ele toda a honra, toda a glória. Vamos cantar uma música que eu gosto bastante, que é a Alegria do Senhor, uma música composta por um irmão nosso, Wallace. Vai dizer que a gente não adianta procurar felicidade em outros lugares, que nós temos a consciência que só em Jesus Cristo nós encontramos a verdadeira alegria. Então você louve aí na sua casa, com a sua família, e vamos louvar o nosso Deus, dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força.
pois ela enfada você. Sinto teu rio e morrer. Em tua presença, alegria não cessará. Nela o meu coração você deseja estar. Em tua presença, alegria não cessará. Nela o meu coração você deseja estar. Alegria do Senhor e minha força, alegria do Senhor que me sustenta. Com Ele eu sou mais do que vencedor. Alegria do Senhor e minha força, alegria do Senhor que me sustenta. Com Ele eu sou mais do que vencedor. Novamente, mesmo. Não adianta procurar felicidade em lugar. A verdadeira só Jesus pode dar. Ela vem no mais viver. Hoje é verdade. Você tua presença, alegria não cessará. Nela o meu coração anseia e deseja estar. Tua presença, alegria não cessará. Nela o meu coração anseia e deseja estar. Alegria do Senhor é minha força, alegria do Senhor que me sustenta. Com Ele eu sou mais do que vencedor. Alegria do Senhor é minha força, alegria do Senhor que me sustenta. Com Ele eu sou mais do que vencedor. Com Ele eu sou mais do que vencedor. Com Ele eu sou mais do que vencedor. Continuar louvando o nosso Deus, dizendo que nós estamos perante dele, estamos derramados perante ele, e ao sentir o toque dele, nós realmente nos sentimos abençoados. Você busque a cada dia a presença do Senhor, peça para ele experiência, para que você possa sentir o toque dele no teu coração, na tua vida, na vida da tua família. Então você louve a Deus agora de todo o teu coração, feche os seus olhos aí mesmo, nos seus lares, e faça dessa canção uma oração ao nosso Deus nesse momento. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, meu coração, meu amor, tu respondas, fazes cair as cadeias em mim, és fiel, Senhor. Palavras de amor e esperança em mim, ao
sente meu toque, tua vontade liberta meu ser. Neste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és glorioso. Declarar novamente aqui. Esse aqui, vou ver diante de ti, o meu coração, meu amor, tu escutar, fazes cair as cadeias, és fiel, Senhor. Palavra de amor e esperança sem fim, ao semente, o teu dom, tua vontade liberta meu ser, neste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. E olhando para a Bíblia num todo, nós vemos que a Bíblia sempre ela vai apontando para Jesus Cristo, sabendo que Ele é o centro da palavra de Deus e que a gente tem que ter essa confiança e essa consciência para nós também, que Ele tem que ser, Ele deve ser o centro de nossas vidas, Ele deve ser o tudo em nossos corações. E é justamente isso que essa canção vai nos trazer nesse momento. Seja o centro, seja o tudo do meu coração, Senhor Jesus. Seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Seja vida em meu peito, cada dia aqui, eternamente. Jesus, Jesus, seja o sol que me aquece em meu coração, Senhor. Seja a força que me sustenta cada
minha razão de viver, eu sei, é de conhecer, pois não há outro igual a ti, aqui tenho eu além de ti, és minha vida, és a fonte, Jesus. Pois não há outro igual a ti, aqui tenho eu além de ti, és minha vida, és a fonte, Jesus. É com esses sentimentos, Senhor, que nós entregamos esses louvores a Ti, pedindo que o Senhor nos ensine a cada dia, Pai, a colocar o Senhor como o centro de nossas vidas, Pai. Que o Senhor a cada dia nos abençoe e nos mostre, Senhor, a cada dia o quanto nós devemos ser dependentes de Ti, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor, nos perdoa pelas nossas falhas, pelos nossos atos que muitas vezes te decepcionam. Senhor, perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas falhas e aceite, Senhor, esses louvores como uma aroma suave em suas vidas. Abençoa meu Pai, Senhor, pastor João Carlos, que irá trazer a Tua palavra agora aos nossos corações, a vida de cada irmão que está no seu lar, através desses celulares, ouvindo a Tua palavra. Nós te damos graças também pela tecnologia, Senhor, porque muitas vezes em meio às conturbações, Senhor, às atribulações, as coisas que nos sobrevêm, Senhor, na vida, muitas vezes nos impedindo de estar na Tua casa, mas não nos impedindo de estar ouvindo a Tua palavra, Senhor. E muito obrigado por isso, Senhor. Com pelo menos pecados, para te agradecer. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Glória a Deus por isso, né? É bom nós louvarmos ao Senhor e ter uma plena convicção no coração que Deus, Ele é o único Deus digno de ser adorado, de ser louvado. Por isso, querido, que eu e você possamos ter prazer na leitura bíblica, ter prazer na oração, termos prazer de congregarmos quando a igreja voltar a ter as reuniões presenciais. Temos prazer, irmãos, de participar da mesa do Senhor. Precisamos resgatar, queridos, em nome de Jesus, essa alegria em nossos corações de estarmos congregados. Por isso, amados, que nesta noite, e queremos trabalhar sobre o texto de Josué 3, já lemos aí no início dessa live, Josué 3, de 1 a 17, sobre o tema, fazendo uma pergunta para você. Você é uma pessoa abençoadora? Veja que Abraão ele foi chamado para abençoar. Deus disse para ele, se tu uma bênção. Nós que somos filhos dele, de Abraão, humanamente falando, aí eu pensar assim, Paulo também ele vai dizer que nós somos chamados aí de filho, né, da fé de Abraão. Também que devemos ter em nós, crentes, este desejo de abençoar outras vidas. Nós fomos chamados para sermos abençoadores. Nós fomos chamados para abençoar vidas. Mas como pode ser isso? E aqui nesse texto de Josué, capítulo 3, encontramos aqui a passagem do povo pelo Rio Jordão. Essa entrada tão sonhada e também talvez tão demorada, né, da terra prometida. Veja que Josué ele estava entrando na terra prometida depois de longos 40 anos da saída do Egito. E na caminhada pelo deserto havia um Jordão entre
entre eles e a terra. Eu penso que todos aqueles que sabiam da história da travessia do Mar Vermelho sobre a aliança de Moisés, 40 anos atrás desse texto, pensaram que agora deveria acontecer do mesmo jeito. Mas aí Deus não fez dessa maneira. Deus fez de outra maneira. Deus fez algo novo. Josué mandou que os sacerdotes, irmãos, fossem à frente com a arca sobre as suas cabeças e que esperassem as águas baixarem. As águas começaram a baixar 30 quilômetros acima de onde eles estavam. E no meio do rio, com a arca sobre as cabeças deles. Então, quando as águas começaram a baixar, e elas... Aí, então, assim, o povo atravessou o rio a pé enxuto. E nesse texto de Josué, capítulo 3, temos aqui, talvez, características, marcas daquela pessoa que quer abençoar a outra. Por isso que no início eu fiz a pergunta. Você é uma pessoa abençoadora? E aí você foi chamado para ser bênção na vida daquele que nos cerca. Ser bênção na vida da família. Ser bênção no companheiro de trabalho. Ser bênção na vida de um colega de faculdade. Ser bênção na igreja, sobretudo. E a primeira marca, ou primeira característica, é que essa pessoa que quer abençoar outra, ela deve se sobressair ou se destacar. Se você olhar em versículo 3, versículo 4, ele vai dizer, olha, e ordenaram ao povo dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levavam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Então, aqueles que levavam a arca, que eram os levitas sacerdotes, eles estavam ali cerca de 900 metros. Tem outro que diz que estava cerca de 1.000 quilômetros, de 1.000 quilômetros, ou de 1,5 quilômetro à frente do povo. Mas como alguém pode, então, se sobressair? Como alguém pode se destacar? Ele não vai sair sendo melhor que ninguém. Talvez aí cheio de uma pessoa linguística, doutor, cátedra. Porque é melhor ser humilde para aqueles que nós estamos servindo. E não no lugar de termos atitudes, talvez, aí, atitudes falsas de humildade. Alguém que se destaca, queridos, é quando se torna pronto para o trabalho. Ele está sempre útil, ele está disponível, com o espírito de servo, de servir, mas com alegria. Talvez, irmãos, sair de trás daquilo que até hoje talvez nos escondeu aí no trabalho que Deus tem para nós. Ontem mesmo nós estávamos conversando aqui em casa, falando a questão de liderança, presbítero, diácono, diaconisa, como o povo não está assim, pipocando, vamos dizer assim, nesse desejo, nesse interesse de servir a igreja nessa área do corpo de oficial. Mas alguém que realmente tenha a vocação para aquilo. O presbítero que vai pastorear, que vai cuidar, o diácono que vai ter prazer no serviço temporal da igreja. Mas aí a pergunta que talvez nós fazemos atrás do que estamos nos escondendo? Talvez seja medo de passar por vergonha. Vejam que a igreja sempre está precisando, irmãos, de gente para estar no serviço, para estar à frente, para alguma tarefa, sempre. É a liderança então, ela ora e olha em volta para poder perceber se há alguém se sobressaindo, se há alguém se destacando para esse serviço.
E o Espírito de Deus aponta, queridos. É Ele que mostra. Ele não vai mostrar alguém que está no anonimato, escondido, sem interesse, se escondendo. Se nós lembrarmos do livro de Atos, capítulo 13, versículo 2, vai dizer: e servindo eles ao Senhor. Quem é? Era Paulo, Barnabé, um monte de líderes, de pessoas que estavam ali servindo, estavam jejuando. E aí disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé, desse grupo, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Veja, querido, quando nós somos chamados para o serviço, é para servir o Senhor, e não para servir aquilo que nós queremos servir. Por isso, muitas vezes, as pessoas se decepcionam. E é necessário que há um destaque. Mas quem é que aponta? Quem tem sobrenome de peso? Quem tem nome de tempo de igreja? Não, queridos. Nada disso. É quem quer, porque está querendo servir ao Senhor. Se destaca. Aqui no texto, Josué ele chama os levitas, sacerdotes, para pegarem a arca e ir adiante. Seguir à frente. Então, é preciso que na igreja haja as pessoas que se destacam, que se sobressaem, mas que se destacam como servo, irmãos. E o servo, ele não escolhe o que vai fazer. O servo, ele não escolhe o serviço. Faz o que lhe parece para fazer. Faz com amor, faz com dedicação. Faz bem feito. Faz, e não faz assim de maneira relaxada. De qualquer maneira. Faz não para ganhar, talvez, holofotes, ganhar honras, ganhar aplauso, louvores de homens. Faz para Deus. O texto que eu citei de Atos diz que o Espírito Santo pediu para separar Saulo e Barnabé para a obra que eles tinham designado. Veja que o apóstolo Paulo, queridos, ele não saiu gritando que Jesus lhe havia aparecido no caminho de Damasco. E aí, por conta dessa aparição de Jesus na frente de Paulo no caminho de Damasco, Paulo chegou: olha, apóstolos, eu vi Jesus no caminho, eu quero servir ele aqui, eu quero fazer isso, eu quero essa honra, eu quero aquilo outro. Não. Ele fez aquilo que vinha nas suas mãos. Ele fazia o que deveria fazer. E em Atos capítulo 13, então, ele vai fazer o que era? Era ajudar a Barnabé lá em Antioquia. É só seguir aí depois o texto de Atos capítulo 13. E a pergunta é, irmãos, você está se escondendo de quê? Daqui a pouco a igreja volta ao trabalhos presenciais. E você ainda vai continuar se escondendo de quem e de quem? E a obra está gritando por pessoas que venham servir a obra do Senhor. A obra está, talvez, entre aspas, gemendo por você, para que você vá fazer o serviço, aquilo que Deus tem separado para ser feito. Então você precisa se destacar, você precisa sair de trás das coisas e deixar Deus te usar, meu irmão e minha irmã. Em segundo lugar, a pessoa deve então molhar os pés. Se você olhar o versículo 15, ele vai dizer o seguinte: e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Então veja que os sacerdotes, eles fizeram dessa maneira. Eles molharam os pés, eles estavam na frente, ele foi chamado e sobressaíram, se destacaram. Eles que iam marchando na frente do povo com a arca sobre os seus ombros. E chegar lá no rio, eles tinham que molhar os pés. Enquanto o povo, irmãos, estavam lá com os pés enxutos sobre a terra, na terra seca. Isso significa dizer que eles se arriscaram
Deixaram, talvez, a sua zona de conforto e entraram no Rio Jordão. Sabe lá, o rio estava cheio. Se eles vão para um caminho que dá fundura, que a água cobrisse as suas cabeças, eles poderiam até morrer afogados, ou seja, se arriscaram. Eles devem, talvez, ter pensado que fosse colocar os pés aí no rio e as águas ali parariam de imediato, como aconteceu no passado com Moisés. Mas desta vez não foi daquela maneira. Eles tiveram que entrar dentro do rio e com pés molhados, com a arca nos ombros. Pisaram. E aí as águas, aparentemente, elas não se moveram, porque a água continuou correndo. E qual foi a dúvida que talvez surgiu na cabeça daqueles sacerdotes? Ué, foi dito que a água ia parar, e nós estamos aqui no meio do rio, com a arca sobre os ombros, e a água não parou? Mas é muito interessante que, se nós olharmos o versículo 37 desse texto de Josué, capítulo 3, vai dizer assim, olha, pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Ada, que fica ao lado de Sartã, de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado. Então vai dizer o texto que foram de todo cortados. Então passou o povo defronte de Jericó. Ou seja, as águas, irmãos, pararam quase 30 quilômetros distante do lugar onde eles estavam. Não foi ali de onde eles pisaram o pé, mas assim que eles pisaram o pé, 30 quilômetros acima, Deus, ele parou, encerrou a água. E é claro, a água, quando foi escoando, descendo, até que parassem, eles ainda ficaram com o pé ali sobre as águas. Mas vai dizer o texto que, depois que a água, então, desce, passa para os sacerdotes, o povo, então, passa com os pés enxutos. Mas, talvez eu e você vamos sobressair, vamos se destacar, e nós vamos ter que sair da zona de conforto. Nós vamos ter que dizer para o Senhor, que nem Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, use-me a mim. Quem quer abençoar os outros, deixa a sua zona de conforto e corre o risco. Precisamos correr esse risco. Porque é pela obra de Deus, irmãos. Deus mandou. Então, o que quer abençoar outras pessoas, obedece e vai. Vai ter que sair da zona de conforto e vai dizer para o povo, olha, conte comigo, eis-me aqui. Eu estou contigo para o que der e vier. E Deus está à procura de homens e mulheres com esse naipe, vamos dizer assim, com esse desejo de serviçal, de servir. O que quer abençoar outras pessoas, então ele obedece, que diz e vai. Quem não quer, quem só tem o discurso, fica então na zona de conforto. Mas quem quer abençoar outras pessoas, molha os pés e arrisca-se. Então, aqueles sacerdotes que foram responsáveis pela introdução do povo na terra, para que passasse de pé enxuto, tiveram que de molhar os pés, ou seja, correr o risco. Então, muitas vezes, quem quer abençoar outras pessoas, vai correr o risco. E quem realmente ama o Senhor e quer servir o Senhor, servir as pessoas, ele não mede esforços de tempo, de recurso financeiro, seja carro, seja o que for, ele vai estar. E isto nunca será um peso para essas pessoas que realmente se dispõem para realmente correr o risco de servir a outros. Ou seja, servir a obra de Deus. Por quê? Eu e você precisamos nos arriscarmos, como Deus então nos desafia em sua palavra. Hoje eu e você somos desafiados a corrermos o risco. Correr o risco talvez de ser chamado de besta, vamos pensar assim. Porque as pessoas abusam, né? As pessoas realmente que amam a obra, gostam de servir. Mas isso não importa. Porque nós estamos fazendo para o Senhor e não para homens. E Deus ele está buscando pessoas, homens e mulheres, que abençoam outras vidas.
E aí você precisamos, então, amados, nos atentarmos para isso e para pensar, eu posso dizer que eu sou uma pessoa abençoadora? Eu estou falando com você, que está aí com o seu celular nas mãos, sobre a mesinha, sobre a mesa, sobre algum lugar. Você que está deitado aí na sua cama, com o celular vendo essa live, você que está aí sentado no seu sofá, nessa live, você que está sentado na mesa, comendo a sua janta, tomando o seu café, é com você que eu estou falando. Aliás, é com você que Deus está falando. Até quando vamos ficar no anonimato? Porque a obra de Deus está aí para ser feita. E é para ser feita por cada um que Ele alcançou com a sua graça. E aí você, então, precisa se atentar para a terceira marca que uma pessoa abençoadora tem. Essa pessoa, ela deve aguardar o agir de Deus. Olha aí o verso 16. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado. Foi de todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. O texto vai dizer para mim, para você, que as águas pararam. Você está lendo aí comigo. Mas elas pararam aonde? Elas não pararam de maneira assim, rápida. Ela, abruptamente, não. Ela cortou lá em cima, mas ela ainda foi escoando, foi descendo. Pararam cerca de 30 quilômetros acima de onde eles estavam. Aí você e eu precisamos imaginar aqueles sacerdotes segurando aquela água sobre as suas cabeças, com os pés dentro do rio e as águas passando. E ao mesmo tempo eles estão pensando, como eu já disse, não foi dito que quando nós pisássemos o pé nossos pés no rio, com a arca, o rio ia parar? Eles não sabiam aonde a água tinha se encerrado, que as águas já tinham parado. Mas, querido, que eu quero chamar a tua atenção e a minha atenção aqui, nessa marca de quem quer abençoar, é aguardar o agir de Deus. Nem sempre Deus vai agir a toque de caixa naquilo que nós estamos fazendo, irmãos. Precisamos aguardar o tempo de Deus, o agir de Deus. Aqueles sacerdotes não sabiam, eles obedeceram, eles fizeram tudo quanto Deus havia dito para fazer. Você sabe o que significa? 30 quilômetros de água acima daquele rio. Ela para 30 quilômetros e vai descendo. Você imagina a distância disso? E aqueles homens, aquela arca na cabeça, aguardando. A água não vai parar? A água não vai parar? E muitas vezes, querido, o povo de Deus, aqueles que se diz ser povo de Deus, ficam angustiados na demora do agir de Deus. É hora, queridos, de nós obedecer ao Senhor e aguardar Ele manifestar a sua graça. E, além disso, eles tinham que esperar que toda aquela água, desde onde elas pararam até onde eles estavam, tinha que passar. E aí você imagina que, enquanto isso, vamos aguardar. Por quê? Sem ver o direito o que está acontecendo. Quantas vezes, querido, quantas vezes? Eu e você perdemos a bênção de Deus porque nós atropelamos as coisas. Nós colocamos certas situações diante de Deus e depois nós queremos tomar a dianteira porque está demorando. E aqui está um grande exemplo desses homens que eles seguiram a ordem de Deus desde o começo da caminhada para atravessar o Rio Jordão. Talvez que forte para você hoje é isto: paciência de esperar o agir de Deus. É somente aguardar, querido. É somente confiar na palavra de Deus.
O que Deus prometeu para você na palavra dele? Para você. Aguarde. Aguarde o agir de Deus. E isso é fé. Você lembra de Hebreus 11:1? Vai dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Ó, que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Eles não viram. E eles estavam esperando aquela água parar de descer. E muitas vezes, querido, eu e você alopramos, desculpa a expressão aloprar, e não respeitamos o tempo, o agir de Deus. Tem momento na nossa vida, querido, que nós somos obrigados a aguardar. Os sacerdotes, eles aguardaram o agir de Deus, que era o quê? Cumprir aquilo que Deus havia falado. Os sacerdotes entrarão com a arca no rio Jordão e as águas pararão. Talvez aqui nós temos um problema de fé. Com aqueles que não aguentam esperar, que querem as coisas rápidas e não aguardam aí o agir de Deus. Uma outra coisa que esse texto aqui também nos mostra, para aqueles que querem abençoar outras vidas, é ficar firme. Quem é abençoador tem que ficar firme. Quem quer abençoar outras vidas tem que ficar firmes. Olha aí o versículo 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão e todo Israel passou a pé, enxuto, atravessando o Jordão. Isso aqui é o último passo, a última característica de quem quer abençoar, no caso desses levitas, sacerdotes. Eles ficaram firmes enquanto o povo se apropriava da bênção. Muitas vezes, queridos, quantas vezes nós vamos abençoar vidas? E nós temos que ficar firmes nesse propósito, até que aquela pessoa a quem nós vamos abençoar tome posse da bênção através da sua vida. Eu penso que se eles deixassem de segurar aquela arca, onde Deus mandou ali que eles a segurassem, eu penso que as águas voltariam e o povo deixaria de ser abençoado. Mas eles ficaram firmes. A pergunta que eu me faço é: João, você está firme diante de todas as problemáticas que se vivem, que nós estamos vivendo, de isolamentos, de lutas pessoais, lutas coletivas? Mas a pergunta é: você está firme? Isso significa dizer, quando Deus nos fala, queridos, para fazer algo, vamos ter que correr risco, vamos ter que sair da zona de conforto, sim. Por isso, então, precisamos, assim como aqueles levitas sacerdotes, irmãos, ficarmos firmes. Eles não podiam sair dali com aquela arca. Eles tinham que guardar. E o texto vai dizer bem claro: porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Ou seja, amados, o texto está dizendo que aqueles homens correram o risco, molharam seus pés, aí tiveram que aguardar o agir de Deus, e aguardando o agir de Deus, eles tiveram que ficar firmes enquanto o povo passava a pé enxuto. Quanto tempo mesmo que você não espera, que você não aguarda para Deus te usar como instrumento abençoador nas mãos dele? Quantas vezes você fica desprovido no sentido dessa paciência que não permite você enxergar o agir de Deus, que não permite você assistir a manifestação de Deus para que você possa abençoar outras vidas? Quantas vezes você saiu do lugar na hora errada, se adiantou, não aguardou?
Se os sacerdotes fazem isso, aquelas águas iam voltar a descer e o povo não ia poder atravessar o Rio Jordão, querido. E aí você e eu precisamos, então, fazer uma reflexão e para saber se Deus me chamou, se Deus te chamou para sermos abençoadores, o que está faltando, então, para nós sermos abençoadores? E aí, então, eu faço algumas perguntas para você. Quem mandou você se mexer no lugar que Deus te colocou? Quem mandou você ficar estagnado? Quem mandou você sair? Quem mandou você desobedecer a Deus, querido? Por isso, então, que você precisamos, nesta noite, analisar se de fato nós somos pessoas abençoadoras. Porque Deus nos chamou para ser bênção na vida das pessoas. Deus quer que eu e você sejamos bênção. E para ser bênção na vida de alguém, eu vou ter que tomar a dianteira. Eu vou ter que me sobressair. Eu talvez vou ter que me destacar. Isso não é aparecer. Isso é se colocar na posição para Deus te usar. Talvez eu vou ter que correr risco. Eu vou ter que, nessa que eu me sobressaio, provavelmente eu vou correr risco. Mas vale a pena porque é para o Senhor. E quando nós então saímos para correr esse risco, e nesse caso aqui o sacerdote molhar os pés, precisamos aguardar então a manifestação de Deus, o agir de Deus. Você precisa aguardar o agir de Deus. E aguardando o agir de Deus, aguardando a manifestação de Deus, amados, eu e você precisamos então estar firmes, ficar firmes. Que Deus abençoe. Que você possa, nessa quarentena ainda, nesse isolamento social, refletir a sua vida, quanto Deus manda que eu e você sejamos pessoas que sejam abençoadores. E que Deus, então, nos abençoe na sua graça maravilhosa. Nós vamos orar e vamos convidar o pastor Rosinei e a Graça mais uma vez para estar aí louvando com o salmo. Rosinei, pode entoar mais um salmozinho para nós adorarmos o Senhor, irmão. 287. Mensagem do Senhor. 287. 287. Eis mensagem do Senhor, aleluia, que a todos quer abençoar. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhai, irmãos, olhai, sim, olhai só a Jesus. Salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Nossa dívida pagou, aleluia, Jesus já satisfez na cruz. Sua vida ele entregou, aleluia, para todos os guiar em luz. Olhai, irmãos, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Esta oferta Cristo faz, aleluia, eterna vida lá nos céus. Redenção aqui nos traz, aleluia, convertei-nos ao vosso Deus. Olhai, irmãos, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Aceitai a salvação, aleluia, seguindo os passos do Senhor. Publicai o seu perdão, aleluia, proclamai o grande Redentor.
Olhai, irmãos, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Amém. Irmã Graça, a irmã pode orar para a gente, agradecendo por esse tempo, por favor? Sim. Nosso Deus e Pai que está nos céus, nós te louvamos, Senhor, por mais um dia de vida que tu nos destes, Obrigado. por mais este culto que estamos te prestando neste momento. Nós te louvamos, Senhor Deus, por cada irmão, por cada irmã que está assistindo, que está se devotando, Senhor Deus, a Ti. Abençoa, Senhor Deus, aquelas pessoas que se encontram feridas, que se encontram isoladas. Ó Pai, nós estamos isolados, mas tem piores do que nós. Senhor, que Tu possa estar consolando, confortando os corações. Lembramos do pastor Flávio, Senhor, que Tu estejas consolando o seu coração e toda a sua família. Ó Pai, em nome de Jesus, dá-nos uma noite de paz, um sono tranquilo. Abençoa o teu servo, pastor João, e toda a sua família. Obrigada pela tua palavra que tu deste para ele, Senhor Deus. Essa mensagem que foi para os nossos corações, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu servo, Josué, que tão sabiamente conduziu aquele povo, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus. E faz-nos também, Senhor Deus, passar pelo rio, Senhor Deus, pelo rio de muitas vezes que nós enfrentamos, as lutas que nós enfrentamos, mas que possamos sair vitoriosos, assim como Josué saiu. Obrigada, meu Deus, pela tua paz no coração. E dá-nos, Senhor Deus, a certeza, cada vez mais, que tu estás conosco até a consumação dos séculos. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, uma boa noite, uma semana de vitória também na presença do Senhor. E até a próxima live para a glória do Senhor. Uma boa noite, irmão. Uma horinha. Um olhar.